Pensa só, é como receber uma mensagem numa garrafa, só que em vez de vir do outro lado do oceano, ela veio de outro sistema estelar. É exatamente isso que a gente vai fazer hoje, decifrar a mensagem que o cometa 3I/Atlas trouxe para nós depois de viajar por bilhões de anos pelo espaço. Então, vamos direto ao ponto. A gente está falando do 3I/Atlas, um visitante interestelar, o que já é algo raríssimo. A jornada dele, que durou uma eternidade, é uma oportunidade de ouro para a gente espiar como outros mundos, quem sabe bem diferentes do nosso, foram formados lá longe. Antes de mais nada, vamos entender por que esses caras são tão especiais. Não são rochas espaciais comuns daquelas do nosso quintal cósmico. Estamos falando de verdadeiros viajantes, amostras de matéria de outros sistemas solares que, por um acaso do destino, cruzaram nosso caminho. É o mais perto que já chegamos de tocar em outro bairro da galáxia. E olha que impressionante. Em toda a história, a gente só confirmou a visita de 3 desses mensageiros. O primeiro, o Oumuamua, era todo esquisitão, rochoso. O segundo, o Borisov, já parecia mais com os cometas que a gente conhece. Mas aí veio o 3I/Atlas. E ele chegou para bagunçar tudo, se mostrando completamente diferente de qualquer coisa que a gente já tinha visto. A descoberta, no dia 1º de julho de 2025, foi o sinal de largada para uma verdadeira corrida contra o tempo. Cientistas do mundo inteiro se mobilizaram num esforço gigantesco para estudar esse cometa antes que ele sumisse de vez na escuridão do espaço. E não foi só uma olhadinha, não. Foi uma operação de vigilância total. Os equipamentos mais poderosos que a gente tem, do James Webb lá no espaço, a telescópios gigantes aqui na Terra, como o Gran Telescópio Canárias, todos eles viraram suas lentes para aquele pontinho de luz, tentando sugar cada detalhe possível daquele visitante. O tempo para observar era curtíssimo. A galera da ciência acompanhou cada passo da jornada do cometa, do momento da descoberta até a sua máxima aproximação, sabendo que cada dia de observação era precioso antes que ele fosse embora para sempre. Certo, então vamos ver o que essa força-tarefa global conseguiu descobrir. E olha, as pistas que eles encontraram eram muito mais estranhas do que qualquer um poderia ter imaginado. A primeira pista de todas foi a trajetória dele. Esse número aí, 6,14 de excentricidade, para um astrônomo é um letreiro de neon piscando "Eu não sou daqui". Uma órbita tão aberta e tão rápida significa que ele não estava nem um pouco preso pela gravidade do nosso Sol. Ele estava só de passagem, em altíssima velocidade e com um bilhete só de ida para fora do sistema. Aí veio o ponto-chave, a composição química dele. Sabe aquela ideia de cometa ser uma bola de neve suja? Então, esquece. Esse aqui estava mais para uma bola gigante de gelo seco, algo totalmente diferente do que a gente costuma ver por aqui. E só para ter uma ideia do quão bizarra essa composição, para cada parte de água, ele tinha 8 partes de dióxido de carbono. É uma receita de cometa que simplesmente não existe no nosso sistema solar. Isso sugere que ele nasceu num lugar muito, mas muito mais frio e diferente. E o mistério só aumentava. O cometa tinha os comportamentos que desafiavam qualquer explicação fácil. Ele acelerava de um jeito estranho que a gravidade sozinha não justificava e ainda soltava um jato de gás que apontava direto para o Sol, o que é raríssimo. Era, em todos os sentidos, um objeto único. Com todas essas pistas em mãos, os cientistas começaram a montar o quebra-cabeça. De onde esse visitante veio e qual a idade dele, afinal? A resposta foi de cair o queixo. A análise da composição e da trajetória indicou uma idade incrível, entre 9 e 13 bilhões de anos. Ou seja, esse cometa é uma relíquia, um verdadeiro fóssil do universo primitivo que pode ser até mais velho que o nosso Sol. Isso quer dizer que ele nasceu numa parte da galáxia muito mais caótica e diferente lá no passado, numa época em que as estrelas se formavam a um ritmo frenético e os ingredientes para criar mundos eram outros, completamente diferentes. Mas como toda boa história de detetive, sempre fica uma ponta solta, né? Apesar de tudo que a gente aprendeu, a sua estrela-mãe, o lugar exato onde ele nasceu, continua sendo uma incógnita. É um segredo que ele levou embora, perdido no tempo e no espaço. Tá, e aí? Qual é o veredito final? O que essa visita tão rápida, mas tão espetacular, deixou de lição pra gente? No fim das contas, o que a gente aprendeu muda a nossa visão de muita coisa. Ficou claro que a receita para formar planetas pode variar muito pela galáxia.
E que cometas super ricos em CO2, como o Atlas, talvez sejam bem comuns lá fora. Basicamente, a gente recebeu um novo guia sobre o que procurar no céu. Esse visitante abriu uma pequena janela para a gente espiar a imensidão e a diversidade da nossa galáxia. Ele foi o terceiro a nos visitar. E agora a gente fica aqui, olhando para o céu, com aquela pergunta no ar: o que será que o próximo mensageiro das estrelas vai nos contar?